fornicação, relacionamento abusivo e homossexualidade. Temas proibidos na igreja. Eu sou a Nanda e você está assistindo ao canal 24 Minutos. Olá para você que me assiste, eu sou a Nanda e hoje eu tô aqui com um presbítero, musicista, teólogo, que mais? Pai, marido, advogado, Wagner Rufino. É difícil, né? Ficar desempregado com um currículo extenso desse. A gente tenta ser útil, pelo menos, né? O mínimo é ser útil. Que prazer te receber aqui. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceitado o convite, pela disponibilidade, disposição. E é isso, a gente vai começar agora o primeiro vídeo do canal 24 Minutos. E antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse uma curiosidade sua, que você desse uma breve apresentação de quem é o Wagner Rufino. Então vamos lá, durante a semana, gente, para quem não sabe, eu sou advogado, eu sou extremamente viciado em leituras teológicas, gosto muito de estudar teologia, o pessoal brinca até porque eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 cursos de teologia, estou terminando mais um agora em setembro, e no ano que vem ainda termino mais uma faculdade, então fica um negócio bem fora os estudos do direito, mas assim, eu sou extremamente perfeccionista. Extremamente perfeccionista. Então, para mim, as coisas têm que ser 100%, ou menos do que isso, eu fico incomodado, perco o sono. Infelizmente, isso é uma realidade minha, né? Mas a gente tenta, de todo jeito, tentar diminuir isso aí, mas é uma luta constante contra mim mesmo. Essa é a minha luta contra mim mesmo, tá, gente? Assim, criei esse canal com a intenção de realmente ser objetiva. Legal. Então, vamos direto ao assunto, não vamos ficar enrolando, até porque é 24 minutos, então tem que ser um negócio bem rápido e objetivo. Vamos lá. Vou começar com a primeira pergunta, falando sobre fornicação. Legal. Que é o sexo antes do casamento. Hoje na igreja, a gente sabe que existe, mas é assim, acontece, mas tem aquela situação de ser por debaixo dos panos, ou poucas pessoas sabem, e é muito pouco comentado na igreja. E eu, estando em um grupo de jovens, falando assim por mim, eu acredito muito que tenha, principalmente no âmbito da juventude, essa situação. E eu percebo também que existe uma barreira muito grande para se falar sobre isso, e outra questão é que nós não temos segurança para se abrir caso isso venha acontecer. Legal. Então eu queria saber, assim, sua opinião sobre esse assunto, como quebrar essa barreira de falar sobre esse assunto e, assim, como lidar com essa questão de jovem e liderado que não tem essa intimidade, essa segurança para se compartilhar quando acontecer, no caso. Primeiro, que por que a fornicação é pecado? O casamento ele é feito através de um contrato, né? Nós vamos casar, nós vamos até o cartório, nós precisamos assinar um documento. Por mais que você diga que você está casada e você não apresentar um documento, um contrato, né? Você não é considerada casada. Existem outras denominações para isso, outras nomenclaturas para isso, mas não casamento. Se você olha para a Bíblia, e isso muito mais ali no Velho Testamento, por exemplo, como é que Isaac casou-se com a esposa dele? Como é que eles fazem? Primeiro, o ato do casamento é exatamente o ato do sexo. Então, o que isso quer dizer? Que, biblicamente, o sexo, o primeiro ato sexual, é exatamente o casamento. Olha que coisa louca. Quando você comete ou pratica, cometer é pesado, né? Mas pratica o ato sexual, é como se você estivesse casando com aquela pessoa. Então, cometer o ato sexual antes do casamento é dizer para aquela pessoa que você está prometendo para ela uma vida inteira e, na verdade, você não pretende aquilo. Então, consequentemente, você comete o ato da fornicação, porque é o sexo antes do casamento, e você comete uma mentira porque você está prometendo para uma outra pessoa uma vida inteira ao lado dela, e na verdade você não está pretendendo aquilo. Então o ato de fornicação, ele é pecado, sim. Ele é pecado porque você deixa uma plantinha, uma sementinha de esperança na cabeça de outra pessoa, e sem contar com todo o abuso que isso cria, né? Agora vamos lá, muito verdade também
que a liderança, infelizmente, não está totalmente preparada para lidar com isso. Não está preparada para lidar com isso, porque muitos líderes religiosos, cristãos, e principalmente das igrejas pentecostais, morrem de medo de falar de sexo. Parece que o sexo é algo assim fora da Bíblia, fora do comum, é coisa de outro planeta, parece que foram os alienígenas, os marcianos que criaram, quando na verdade foi Deus. O sexo é um ato criado por Deus desde o Éden e isso é para o prazer do homem. Quando eu falo homem aqui, eu falo homem e mulher, é para o prazer de ambos, né? Agora, todo o abuso, todo o excesso, ele acaba fazendo com que você erre o alvo. Então deixa de ser um ato prazeroso e começa a ser um ato pecaminoso. Isso é um grande perigo. E a liderança, infelizmente, além de não estar preparada, eles insistem em se manter despreparados. A gente fala sobre muita coisa, a gente fala sobre fogo, terra, roda, dar pirueta, tudo mais, mas a gente não fala sobre essas coisas, porque nós estamos muito acostumados. Eu falo da igreja pentecostal, da qual nós fazemos parte. Nós estamos muito mais acostumados a tratar isso como um ato, um ato do diabo, de Satanás, do que um ato nosso. E eu quero dizer uma coisa que vai incomodar muita gente. O pecado é escolha. As pessoas, elas quando vão cometer o ato de fornicação, por exemplo, existe todo um planejamento, talvez não físico ali, do ambiente, do mais, mas mentalmente existe todo um planejamento. Ninguém chega de uma hora para outra ali, no momento fala assim, eu tô a fim de fornicar. Existe uma escolha que você faz e essa escolha é feita de antemão, você escolheu antes fazer, você preparou esse ato. Agora, já que você preparou o ato, chegou às vias de fato do ato, o mais importante é que a mesma coragem que você teve de fazer, é que você tenha essa mesma coragem para se arrepender e voltar e não praticar mais. Talvez seja muito mais difícil deixar de praticar do que o ato de praticar. E eu queria acrescentar aqui ainda uma pergunta bônus sobre esse tema. Sim. Que é aqueles que não têm o mínimo de intimidade e segurança para falar com seus líderes. Legal. Se acontecer, a quem recorrer e o que fazer? Tá difícil achar líderes competentes, e eu digo competentes aqui no caso, no sentido de preparados, tá? Para lidar com isso. Mas sempre vai haver, gente, alguém de confiança, aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquela pastora, que de repente você olha e fala assim, eu posso confiar nela, mas eu tenho um líder direto comigo ali. E se eu não falar com ele e falar com o meu pastor direto, o que vai acontecer? Eu vou estar pulando etapa, eu vou estar... Não, essa é uma questão de confiança. Agora veja bem, primeiro, existe o ato de confessar, e aí você precisa confessar com arrependimento. O ato de se arrepender é o ato de reconhecer e deixar. Se você se arrepende, mas não reconhece ou não deixa, é um puro remorso e você não está deixando de verdade. Arrepender é reconhecer e deixar. Reconhece, deixa e toca a vida. Se você precisar passar por disciplina, passe. Se você precisar passar por situações que o teu pastor te colocar fora por um tempo ali, necessário, passe, não tem problema nenhum. Mas volte à comunhão da igreja mais forte, mais firme. Não abandone Deus por causa do pecado. Não abandone Deus por causa da fornicação, até porque você não surpreendeu Deus com o teu pecado e não vai surpreender Deus com o teu arrependimento. Deus é eterno, Deus é onisciente e, de certa forma, Ele conhece as tuas fraquezas também, tá bom? Bacana. Vamos para a próxima pergunta. Agora falando um pouco sobre um tema menos pesado, mas eu ainda acho que não é tão menos pesado assim. Seria relacionamento abusivo. A gente vê muito falar nessa era que a gente está vivendo sobre isso. O mundo fala muito sobre isso, mas eu vejo que a igreja, ela silencia um pouco. E é um fato que a voz da mulher, ela é anulada, ela é silenciada muitas vezes. E os cristãos geralmente dizem que usam aquele versículo que diz que a mulher precisa ser submissa ao marido. E diante disso, dentro disso, a mulher tem que aceitar de tudo. Que é aquela curtida na foto de uma outra mulher, que é aquela mensagem no direct, aquela falta de respeito, o xingamento,
enfim, questões como essas. Só que os mesmos cristãos que usam esse versículo, eles esquecem que os homens devem amar suas esposas assim como Cristo amou a igreja. E Cristo não amou a igreja com falta de respeito, com xingamento e afins, né? Eu queria saber sua opinião a respeito dessa questão e como evitar, na verdade, esse tipo de relacionamento. Muito bem. Primeiro, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu tô incomodado porque o meu cabelo não tá voando, tá? Falando sobre relacionamento abusivo. Eu sempre faço o exercício das duas cadeiras. Eu vou te explicar isso rapidamente. Eu sou presbítero e eu sou advogado. Então eu tenho dois posicionamentos aqui que precisam ser equilibrados. Recebi no meu escritório certa vez uma irmã, e essa irmã chegou assim querendo de todo jeito divorciar. Tava ela e a mãe, e depois de uns 10 minutos conversando com ela, a mãe dela solta a seguinte frase: Deus falou para ela que ia resolver isso. Aí ela olhou para minha cara com aquela cara de assustada, e eu falei assim: você crê realmente que o Senhor vai resolver esse assunto? Ela falou: eu creio. Eu falei: então eu não ponho a mão. Eu não vou tentar resolver aquilo que Deus já disse que iria resolver. É meio complicado, porque quem você é nesse momento? Você é o presbítero ou você é o advogado? Eu sou advogado, mas eu sou crente. A minha fé se baseia em tudo isso. Então eu creio realmente que Deus pode mudar o homem. Eu tenho exemplos para contar sobre isso. Agora vamos lá. Relacionamento abusivo não é só agressão. Relacionamento abusivo não é só palavrão. Relacionamento abusivo de fato é a curtida na foto da outra menina, é a curtida na foto do outro carinha, é a intimidade exagerada com outra pessoa que não seja a pessoa com quem você namora, com quem você se relaciona de certa forma ou com quem você é casada. O relacionamento abusivo, ele é doentio, não é? Ele é doentio. Inclusive existem leis sobre isso. Então, pelo amor de Deus, entenda o seguinte: primeiro, submissão não tem nada a ver com esse negócio de estar debaixo dos pés de alguém. Submissão quer dizer estar na mesma missão, ter a mesma visão, ir na mesma direção. E se o casal, de certa forma, não vai na mesma direção, consequentemente não existe nem amor e nem submissão. Então o que eles estão fazendo juntos? Se não existe o amor de Cristo com a igreja, do marido com a esposa, e não existe a submissão da esposa, ou seja, ela não está na mesma missão, na mesma visão, no mesmo direcionamento. Se não existe isso, a pergunta que eu sempre faço é: o que vocês estão fazendo juntos? Agora vamos lá. Mas você está namorando ainda, e você percebeu que o relacionamento é abusivo. Está na hora de terminar esse negócio. Eu vou dar um conselho muito claro para você: termina isso. Porque se você continuar achando que o bonitinho vai melhorar, depois que casar vai ficar tudo bem, não vai só piorar. A pergunta que eu sempre faço é: as pessoas que começam desse jeito, como é que elas vão terminar? É mais ou menos assim: quando eu conheci minha esposa, eu jogava futebol. E aí depois de um tempo, ela falou assim: você tem que parar de jogar futebol. Eu respondia para ela assim: você me conheceu jogando futebol. Imagina nessa situação: você não pode mais curtir a foto das menininhas. Você me conheceu curtindo a foto das menininhas. E aí o relacionamento vai escambando pro pior, até que essa situação se torna muito pequena. E ela vai piorando, e quem sabe não acaba aí descambando em agressões físicas, agressões morais, agressões psicológicas, agressões financeiras e outros tipos de agressões. Mas tenham cuidado. Se a abusividade no relacionamento é muito perigosa, e se tá no começo, termina logo agora, em nome de Jesus, para que o teu relacionamento futuro seja um relacionamento abençoado. Amém. E agora, falando um pouquinho sobre homossexualidade. É um tema que dá muito pano pra manga, né? Pano pra manga. Como diz o ditado. Eu sou da seguinte opinião: se a Bíblia diz que não, eu digo que não. Eu aprendi essa frase com uma líder minha e eu acho bem válida. Mas eu também acredito assim, que eu dizer não quer dizer e não me dá o direito de desrespeitar, de excluir e afins pessoas que não sigam os mesmos princípios, as mesmas ideologias que eu. Nós vivemos em um tempo em que a igreja ela está abrindo muito as portas para os homossexuais, para a LGBTQIA+, e eu gostaria de saber, na sua percepção, como que o senhor visualiza a
a entrada dos homossexuais na igreja, o acolhimento da igreja em relação a eles. Vamos lá? Vamos. Como é que nós recebíamos, por exemplo, um ladrão na igreja? Eu não estou fazendo comparações aqui, tá? Eu não estou comparando o homossexual com o ladrão, pelo amor de Deus, não entendam isso. Estou dizendo o seguinte, como é que nós recebíamos a prostituta na igreja? Como é que nós recebíamos o caloteiro na igreja? A gente não recebe ele pelo pecado dele, a gente recebe ele. Quem trata do coração do homem é o Espírito Santo. A gente precisa entender isso. Então vamos lá, desculpem se pareceu que eu estou comparando e não é. A intenção aqui não é comparar. A intenção é dizer que, independente do que você faz, ou de quem você é, ou da sua condição mental, moral, infelizmente, todos nós somos sujeitos ao pecado, mas todos nós somos necessitados da graça de Deus e do tratar do Espírito Santo. E é Ele que nos trata. Então, receber o homossexual na igreja é receber uma pessoa, um ser humano, uma alma que depende de Cristo, assim como nós dependemos agora e dependemos lá atrás quando nós chegamos, quando nós aceitamos a Jesus de fato. E a gente precisa entender o seguinte: homossexualidade é pecado? A Bíblia diz que sim. Quando nós pensamos na questão da criação, que é o princípio de tudo, Deus foi muito objetivo na sua criação. Então tudo aquilo que destoa da criação, destoa da regularidade, tudo aquilo que destoa da verdade de Deus, acaba sendo errar o alvo. E quando a gente erra o alvo, a gente comete pecado. Agora vão me questionar dizendo o seguinte: não, Wagner, isso é besteira, porque pra mim... Tudo bem, não tem problema nenhum. Não é pra você, é pra quem crê na Bíblia. Eu creio na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor me mostra claramente que isso é pecado. Wagner, então quer dizer que o homossexual jamais pode ser cristão? Claro que pode. Agora, assim como qualquer outro que aceita Cristo e precisa de uma transformação de vida, você também. Qualquer outro que venha a Cristo, eu costumo dizer que é impossível, inclusive preguei sobre isso alguns dias atrás, é impossível ter um encontro com Cristo, um encontro real com Cristo e continuar sendo a mesma coisa. Então, aquele que praticava pecados, quando encontra com Cristo, a primeira coisa que acontece no coração dele é o reconhecimento: eu sou pecador. E não apenas eu sou pecador, mas ele reconhece qual o pecado que ele comete. E quando ele reconhece que ele é pecador e o pecado que ele comete, no coração dele surge aí, nasce a necessidade de arrependimento. Lembra que eu falei lá atrás? Arrepender é reconhecer e deixar. Então ele reconhece e automaticamente ele começa a deixar, a abandonar aquela prática. Então a prática precisa ser abandonada. Bom, Wagner, mas eu não consigo. É a sua luta diária, é a sua luta constante entre carne e espírito, como a Bíblia diz. Então, pensa nisso para que você entenda que pela Bíblia sim, mas há uma necessidade de mudança e todos nós precisamos mudar, assim como você também. Bom, acho que finalizamos as perguntas que eu tinha. Tentamos. Acho que a gente conseguiu dar uma pincelada em cada assunto. Foi bem legal. E eu separei algumas perguntas que mandaram lá no Instagram para você responder. As perguntas cabulosas, tenebrosas. Vamos lá. Mas acho que foi até suavezinho. Suave. Isso. A primeira pergunta é assim: por que o senhor acha que esses assuntos tão importantes eles se tornaram proibidos dentro da igreja? Porque esses assuntos precisam de preparo e nós temos poucas pessoas querendo preparo. Segundo, precisa de coragem para tratar. E eu vejo muita gente, repito, me permita ser repetitivo nisso, eu vejo muita gente investindo muito na pregação do poder, do fogo, do rodopio, tudo mais, mas pouquíssimo na mudança de vida. Então, quando a gente tem essa condição de pregação, nós temos pessoas que se prepararam muito para um lado e pouco para o outro. Consequentemente, tratar de assuntos que precisam de preparo extremo e profundo é muito mais difícil. Então, dessa forma, eles evitam esse tipo de tema. Outra pergunta é: se um homossexual quiser frequentar uma igreja tradicional,
qual que é o melhor posicionamento da igreja? Primeiro vamos entender o que é a igreja tradicional, rapidamente. A igreja tradicional, penso eu, que a pessoa tá dizendo aquelas igrejas mais antigas, né? Como a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Congregação Cristã, entre tantas outras, que são igrejas históricas no Brasil, fora do Brasil também. A porta da igreja precisa estar sempre aberta. A doutrina pregada na igreja precisa ser firme ao ponto de, quando ela for pregada, a pessoa que ouve, seja ela cristã ou não, precise se entender como pecador e necessitado de transformação. Então a porta é aberta, ela vai acessar a igreja, frequentar quantas vezes for necessário, inclusive mesmo que ela não se converta em um desses cultos que ela está frequentando. Contudo, a partir do momento que ela reconhecer e entender que ela precisa de uma transformação de vida, esse frequentar muda completamente, porque ela começa a praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, frequentar é livre, fiquem tranquilos. Assim como, se você for crente e quiser frequentar a igreja católica, uma outra religião, você pode? Claro que pode. Deve. Fica à vontade aí. Deixem aberto. E a última pergunta é: masturbação também é um tema proibido na igreja. Como falar sobre isso? Vamos lá. Gente, ninguém que se masturba pensando na geladeira, no queijo mussarela que está lá dentro. Toda vez que essa prática acontece, antes da prática existe uma preparação, que é a condição mental. Ou seja, a pessoa que vai praticar o ato de masturbação, ela cria uma condição mental. Ela chama alguém ao pensamento dela. Ela cria uma condição com essa pessoa. E aí sim ela vai praticar o ato da masturbação. Se o ato da masturbação fosse um ato normal, ou um ato a ser normalizado, você praticaria o ato sexual com a sua esposa, você praticaria o ato sexual com a sua namorada. E se você não pode fazer isso com ela, é porque você está fazendo coisa errada. Outra coisa que eu acho muito interessante: se você pratica um ato que necessariamente precisa ser escondido, por que você pratica? Ah, mas o sexo necessariamente não é mostrado aos outros. É praticado escondido, é praticado, sim, realmente é. Por quê? Porque é uma condição pessoal, é uma condição de intimidade do casal. Mas a masturbação necessariamente é um ato único. E como é um ato único, não deveria ser praticado, porque já que não pode ser praticado em público, você pratica escondido, porque justamente é pecado e você sabe muito bem que está errado. Polêmico. Bom, Wagner, chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Acho que agregou muito, não só para mim, mas para o pessoal que está assistindo. E para finalizar, eu gostaria que você mandasse um recado para quem está assistindo. Fica à vontade para você falar o que você quiser. Muito obrigado. Gente, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, Nanda, obrigado pelo convite. É uma honra estar com você aqui. E contem comigo sempre. Eu não sei vocês, mas eu já estou inscrito no canal, dá um clique aí, se inscreve também, porque é importante, e pega essa entrevista e distribui, né? Compartilha com outras pessoas, porque tem alguém precisando ouvir essas palavras. No demais, gente, sejam crentes, sirvam a Deus com fidelidade, porque o Senhor continua fiel e você precisa dos cuidados desse Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Abrimos o canal com chave de ouro, encerramos o primeiro episódio. E é isso, gente. Um beijo, se inscrevam no canal, deixem um comentário, um like, acione o sininho. E é isso, tô começando minha carreira de youtuber agora, tô aprendendo. E lembrando da nossa frase do canal: se você não tem um palco, vai lá e cria o seu próprio. É isso, um beijo e até a próxima.